Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Podemos assentar? Nós estamos chegando na última semana, estamos concluindo hoje o nosso seminário de dons carismáticos. Uma iniciativa do Padre Eduardo nesses 50 anos de renovação carismática. Escolhemos esse tema para esse seminário exatamente porque a renovação carismática trouxe à igreja algo que já é dela, que é a manifestação dos carismas, que a partir da renovação carismática se tornaram mais evidentes na igreja. Não que os carismas tivessem sumido ou não existissem mais, não, porque eles caíram de uma certa maneira num desuso, exatamente pelo desconhecimento dessa graça que, como diz o Concílio Vaticano II, nos torna aptos a assumir os encargos e os serviços dentro da igreja. A partir do Concílio Vaticano II, sobretudo no documento da Lumen Gentium, os carismas começam a ser novamente evidenciados dentro da igreja. E a renovação carismática, que tem como identidade essa experiência do Espírito, vem manifestar ou vai proporcionar a manifestação desses carismas em sua espiritualidade, em seu jeito de ser. Então, foi escolhido esse tema sobre os carismas para que a gente retomasse os ensinos antigos da própria renovação carismática desde o começo. Nós tomamos como referência a carta de São Paulo aos Coríntios, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 7, onde ele elenca 9 carismas, ou 9 dons carismáticos. Diferente daqueles dons crismais, que são os dons de nossa santificação, os carismas são dons ou manifestações do Espírito em nós, em vista do serviço, em vista da missão, em vista do testemunho cristão. Nós tomamos esses 9 carismas que aparecem na carta de São Paulo aos Coríntios, e não outros, porque existem outras listas. O próprio São Paulo, no capítulo 14, na carta aos Coríntios, vai também falar de mais alguns carismas. Nós vamos encontrar também na carta aos Efésios, também alguns outros. E vamos encontrar também uma citação sobre os carismas na carta de São Pedro, na primeira carta de São Pedro. Mas nós tomamos esses carismas para esse seminário por serem os carismas mais comuns ou os mais evidentes ou que se manifestam mais dentro da renovação carismática. Vimos que esses carismas são dados a todos aqueles que possuem o Espírito Santo, não existindo na igreja uma categoria especial de carismáticos. O Salvatore Martinez, que esteve pregando aqui, lembrou bem isso, que nas cartas de São Paulo, nós não encontramos a palavra carismáticos, nós encontramos a palavra pneumáticos, ou seja, cheios do Espírito Santo. E os carismas sendo manifestações do Espírito, na medida em que você possui o Espírito te possui, você pode manifestar o Espírito. Portanto, não existe uma classe na igreja daqueles que possuem carismas e daqueles que não possuem os carismas, ou aqueles que podem manifestar os carismas e aqueles que não podem manifestar os carismas. Todos nós, batizados, que somos habitação do Espírito Santo, que o Espírito Santo mora, todos nós podemos manifestar essa presença através desses carismas que nos são dados, que são manifestados em vista do testemunho cristão, em vista da missão. Eu quero fazer uma breve resenha, um breve resumo do que nós vimos durante essas 9 semanas. Na segunda semana, quando começamos a refletir sobre os carismas, o primeiro carisma que nós refletimos foi o carisma da fé. E quem pregou esse ensino para nós foi o Rogério Soares. E o que seria esse carisma da fé? Esse carisma da fé difere da virtude teologal da fé, necessária para a nossa salvação, necessária para agradarmos a Deus, porque sem fé não agradamos a Deus. Diferente também daquele conjunto de doutrina e de verdades reveladas que nós devemos ter fé, que nós proclamamos no nosso creio. Esse carisma da fé é o carisma que põe em atividade o poder de Deus que está em nós. É aquele carisma que nos faz dizer aquela montanha, sai dali e vai para o mar, e ela vai.
esse carisma da fé, é uma espécie de gatilho pelo qual nós acessamos o poder de Deus para realizar as obras que testificam a sua palavra, que confirmam a pregação do Evangelho. O carisma da fé é um dom do Espírito também. É uma manifestação do Espírito em nós, é uma certeza de que Deus irá realizar aquilo que nós desejamos. Na terceira semana, nós tivemos o ensino sobre o dom da sabedoria, e quem nos fez esse ensino foi o Padre Eduardo. A palavra de sabedoria, nós necessitamos dessa palavra mais do que nunca. Estamos diante de situações, hoje em dia, sobretudo nós, os pais, estamos diante de situações que nós não sabemos como responder. Perguntas que nós não sabemos responder. O mundo hoje indaga, questiona a nossa fé, e precisamos dessa palavra de sabedoria para dizer as coisas certas no momento em que nós somos questionados, nos momentos que nós somos levados à frente das autoridades, entre aspas, autoridade entendendo aqueles que questionam a fé, no momento em que nós temos que dar testemunho claro daquilo que nós cremos e por que cremos. E muitas vezes nossa sabedoria, o nosso conhecimento é insuficiente. E o Senhor nos socorre com esse carisma, o carisma da sabedoria, da palavra da sabedoria. Saber dizer o que dizer, e saber dizer o que dizer na hora certa de dizer. E precisamos dele para o nosso dia a dia, desse carisma para o nosso dia a dia, para o enfrentamento dessa sociedade secularizada, desse mundo que está se tornando cada vez mais pagão, mais ímpio. Precisamos dessa palavra de sabedoria para responder os questionamentos de nossos filhos, de nossos amigos, daqueles que, por algum motivo qualquer, perderam a própria fé. É necessário esse carisma para o testemunho cristão. Na quarta semana, nós tivemos o ensino sobre o dom da profecia. E quem nos fez esse ensino foi o Salvatore Martinez, aquele missionário, presidente da Fundação Vaticana para a Família de Nazaré, presidente da Renovação Carismática na Itália. O Salvatore Martinez nos trouxe uma visão muito interessante a respeito do dom da profecia, percorrendo o ensino desde o Velho Testamento, onde esse dom se manifestava nos profetas, e agora no Novo Testamento, com o derramamento do Espírito Santo, a partir de Pentecostes, todos nós nos tornamos profetas. Ou seja, somos vocacionados a dizer as palavras de Deus que edificam, que exortam, que convertem essa população toda que precisa escutar, mais do que a palavra dos homens, a palavra de Deus. O dom da profecia, que é o dom de denunciar o pecado e anunciar a salvação. O dom da palavra poderosa de Deus, que atualiza a palavra para o momento. A palavra que Deus tem para nós hoje, a palavra que Deus quer dizer a nós hoje, para a nossa edificação e nossa salvação. O Senhor concede esse dom aos profetas modernos, aos profetas de hoje, aos profetas que precisam ter a coragem de abrir o coração para escutar a palavra de Deus e dizer essa palavra com poder para a edificação da igreja. E nós vimos que isso é possível para nós que possuímos o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em nossos corações e esse Espírito é aquele que fala pelos profetas, que falou pelos profetas e fala pelos profetas hoje. Nós somos chamados a esse ministério profético na igreja. Depois, na quinta semana, nós tivemos o ensino sobre as curas e milagres. E quem que nos fez esse ensino foi o padre Gambarini, Alberto Gambarini. E mais do que um ensino sobre as curas e milagres, foi um momento de oração, pedindo exatamente que Deus manifestasse esse dom de cura, o dom que se manifesta no enfermo, o dom que se manifesta naquele que precisa restaurar a saúde, não só a saúde física, mas a saúde interior, a saúde emocional, a saúde de coração. Nós somos atingidos todos os dias por problemas, atingidos por dificuldades, e muitas vezes a nossa própria saúde física é abalada por causa de toda a contingência do momento que nós vivemos. E Deus manifesta esse dom da cura. Através da oração de intercessão, Ele manifesta esse dom de cura, de restaurar a nossa saúde, restaurar as nossas relações, a relação com Deus, a relação com o outro, a relação conosco mesmo. E acompanha esse dom das curas, acompanha o dom dos milagres. E muitas vezes fica muito difícil nós distinguirmos um do outro.
fica muito complicado falar qual que é o dom de cura, qual que é o dom de milagre. Eu prefiro dizer que todas são manifestações do Espírito para o nosso bem-estar. Todas são manifestações do Espírito para a nossa saúde, para que possamos viver conforme a vontade de Deus, para que possamos progredir em santidade, para que possamos progredir em serviço ao Evangelho e ao irmão. O dom das curas, o dom dos milagres, acompanham a pregação. São sinais que nós vimos no início da história da igreja, sinais que acompanhavam a pregação de Pedro, sinais que acompanhavam a pregação de Paulo, sinais que acompanhavam a pregação dos primeiros missionários, sinais que o próprio Senhor, ao final do Evangelho de Marcos, diz que acompanhariam aqueles que crescem, imporão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados. E o final do Evangelho de Marcos testemunha isso, que o Senhor realizava esses sinais na medida em que os apóstolos, na medida em que os primeiros missionários pregavam o Evangelho pelo mundo. Hoje precisamos retornar à coragem de abrir nos nossos corações para que esse dom se manifeste, que é para todos nós, não é só para algumas pessoas, como disse no começo, é para todos nós. O Espírito habita em nosso coração e nós podemos permitir que esses dons se manifestem em nós para o benefício, para o crescimento da igreja. Depois nós vemos o dom do discernimento, na sexta semana, o dom do discernimento, e quem pregou o dom do discernimento para nós foi o André Botelho, da comunidade Pantocrator, aqui de Campinas. O que seria esse dom do discernimento? Nós estamos muitas vezes diante de situações que nós não sabemos o que decidir, o que escolher, o que eleger. Nós não sabemos se aquela inspiração que está em nosso coração provém de Deus, ou provém de nosso próprio orgulho, de nossa própria concupiscência, ou se vem do inimigo da natureza humana, se vem de Satanás para a nossa perdição. E muitas vezes não sabemos qual que é a origem dessa inspiração. Não sabemos como decidir sobre aquilo que nos é pedido, que nos é proposto, porque temos insegurança sobre a raiz, sobre a origem daquele pedido, daquela inspiração. O Espírito Santo nos socorre a esse respeito e nos mostra qual é a inspiração de Deus, aquela que vai nos levar a realizar a vontade de Deus, a vontade de Deus que é perfeita, a vontade de Deus que agrada a Ele, a vontade de Deus que nos leva à santidade. É o Espírito Santo que vai iluminar o nosso coração por um senso, que vai nos dizer, é isso aqui que é a vontade de Deus, essa aqui que é a inspiração de Deus. E o que nos interessa não é saber se é a inspiração do homem, não interessa saber se é a inspiração do diabo, nos interessa saber qual é a inspiração de Deus, porque a ela nós temos que aderir, a ela nós temos que aceitar. Então, o Espírito Santo, nesses momentos de confusão de nossa mente, nesses momentos de confusão de nosso coração, o Espírito Santo nos assiste com essa palavra do discernimento, com esse dom do discernimento, que nos faz perceber, com certeza, a vontade de Deus, o seu caminho, para caminharmos assim na santidade, para caminharmos assim conforme a vontade de Deus. Depois, na sétima semana, nós tivemos um ensino sobre o dom das línguas, e o dom da interpretação das línguas. E quem nos deu esse ensino foi o Reinaldo Bezerra, que a gente costuma chamar de ancião da renovação, por ser o mais antigo, talvez, que estivesse entre nós nesse caminho de renovação, de nós, os leigos. E eu gosto muito de brincar com ele sobre isso. E o Reinaldo nos deu um ensino muito extraordinário sobre o dom das línguas, que a gente não compreende muito, porque é o dom mais evidente e talvez tenha sido o dom que tenha causado mais confusão na renovação carismática desde o seu começo. Porque é uma maneira de expressar a oração, uma maneira que não é inteligível, uma maneira que não nos apropriamos dela com a nossa inteligência. São sons inarticulados, sons que o Espírito inspira e que nós devemos usar para rezar, para louvar a Deus, para adorar. A nossa inteligência não se aproveita somente o nosso coração e nosso espírito. Não é uma língua nova que o Espírito nos dá, não é o som que o Espírito nos dá, mas é a motivação, é a unção interior para usar um linguajar inarticulado para louvar e bendizer o Senhor. Essa maneira de louvar a Deus pode ser utilizada para se dirigir ao público, para se dirigir aos outros irmãos, fazendo uma profecia, dando uma mensagem, e quando essa maneira de falar
é utilizada para comunicar alguma coisa à comunidade, o Senhor suscita o outro dom, o outro carisma, que é o carisma da interpretação. O carisma da interpretação não é a tradução daquilo que foi dito em línguas. O carisma da interpretação é a interpretação daquilo que foi dito em línguas na Assembleia. São Paulo vai pedir, vai orientar, na sua carta aos Coríntios mesmo, no capítulo 14, que nós que rezamos em línguas devemos pedir a interpretação, para assim a coisa ficar um pouco mais completa e para assim nós nos aproveitarmos também de maneira inteligente daquilo que o Espírito Santo suscitou em formas de línguas para o louvor, para a glória do Senhor. O dom de línguas é o mais comum hoje em dia nos nossos grupos de oração e na renovação carismática. Nem por isso deixa de ser importante e de ser um dom do Espírito Santo. Nós costumamos dizer que é o menor dos dons. Mas exatamente por ser o menor dos dons, é ele que dispõe o nosso coração para os demais. Porque ele exige de nós uma entrega maior da fé. Porque nós abrimos mão de nossa racionalidade muitas vezes, porque não compreendemos aquilo que estamos falando, mas temos certeza no coração que aquilo que estamos falando agrada a Deus, é para o louvor e a glória do Senhor. E devemos ter a coragem de usar esse dom quando necessário para exortar a comunidade, edificar a comunidade, tendo a certeza que o Senhor irá suscitar também o outro dom, o dom da interpretação das línguas. Depois, na 8ª semana, semana passada, nós tivemos o dom das ciências, o ensino do dom das ciências, e quem nos fez esse ensino foi o padre Douglas, daqui da Diocese de Osasco. O padre Douglas vem falar para a gente que esse dom da ciência é uma revelação. Porque muitas vezes em nosso coração, em nossa vida, existem alguns obstáculos para a graça de Deus. E muitas vezes nós não temos consciência disso, outras vezes nós não queremos ter consciência disso. E o Senhor, então, suscita pelo dom da palavra de ciência o conhecimento desse fato, dessa coisa que pode estar atrapalhando a nossa vida espiritual ou que está dificultando nós vivermos mais plenamente a graça de Deus, mais plenamente a vontade de Deus. Não é um dom que especula o nosso interior, não é um dom de ler os nossos pensamentos, não é um dom que é utilizado para a fofoca santa, não. Não é um dom que fica desnudando o nosso interior e a nossa consciência. Deus seria incapaz de fazer isso, porque Deus nos ama. Ele nunca nos colocaria numa situação de ridículo, numa situação de humilhação pública. O dom da ciência é um dom para o nosso crescimento, é um dom para o crescimento da comunidade. Por isso se refere a situações, fatos, palavras que podem nos ajudar a crescer na fé, a crescer na santidade. Nunca como se fosse uma leitura de vida, uma leitura de mão, uma coisa parecida qualquer. Não. É um dom do Espírito Santo, se é do Espírito Santo e se é carisma do Espírito Santo, é para a edificação da igreja, para o crescimento da comunidade. É essa revelação que Deus nos faz aquele que manifesta esse dom para o bem do outro, para que o outro possa progredir também na fé. Foram esses dons que nós estudamos ou refletimos durante todas essas 9 semanas. Poderíamos acrescentar outros e outros dons, porque não existem somente esses 9 dons, esses 9 carismas do Espírito Santo. Porque existem um número de carismas tanto quanto o Espírito Santo, portanto, são inumeráveis. Eu acredito, inclusive, que hoje, nessa situação que nós estamos vivendo, de comunicações e de um mundo moderno, eu acredito que hoje nós tenhamos carismas que não estão listados nessa carta de São Paulo, e nem são listados na Sagrada Escritura, porque os carismas são manifestações do Espírito para a edificação da igreja, para a construção da comunidade. E hoje a comunidade tem necessidades que naquela época em que Paulo escreveu sobre os carismas, não existiam. Existem necessidades hoje em nossas comunidades que naquela época não apareciam. E hoje precisamos tanto os carismas quanto as necessidades da igreja. Tanto os dons quanto as necessidades da igreja. E as necessidades da igreja hoje são várias e são muitas. E o Espírito suscita novos carismas, novas manifestações de seu poder para a edificação da igreja, para a construção do reino de Deus entre nós. Mas ainda fica faltando a questão do discernimento da autenticidade dos carismas.
Como nós vamos saber se essa manifestação dos carismas é realmente de Deus ou não é de Deus? Porque muitas vezes pode se confundir com alguma outra coisa qualquer, como a sugestão ou qualquer coisa parecida. Existem 3 sinais que autenticam a verdadeira manifestação dos carismas. A primeira coisa é o amor. Esse é o primeiro sinal que autentica a verdadeira manifestação carismática. O amor. São Paulo, quando escreve sobre os carismas, começa a escrever sobre os carismas na carta aos Coríntios, no capítulo 12, e termina de escrever sobre os carismas no capítulo 14. No meio, ele vai colocar um tratado sobre a caridade, um tratado sobre o amor. E começa esse tratado sobre o amor, introduzindo, falando, eu vou falar para vocês de um caminho superior, de um caminho mais elevado, de um caminho mais perto de Deus. E começa a falar sobre a caridade, sobre o amor. Portanto, os carismas devem ser julgados sempre à luz do amor. O que isso significa? O amor é desejar o bem do outro, o amor não é para mim, o amor é para o outro. E os carismas são assim, porque os carismas não se manifestam para mim, se manifestam em mim para o outro. A razão da ação do Espírito Santo através de mim é para o outro e não para mim. Portanto, se não existir amor nessa relação, se não existir o desejo de fazer o bem do outro, se não existir o desejo de salvação do outro, se não existir amor pelo outro, essa manifestação não é verdadeiramente de Deus, porque Deus é amor. E o carisma, de uma certa maneira, é o amor em atividade, é o amor em ação, é o amor que realiza. Portanto, o primeiro e grande sinal da autenticidade dos carismas é o amor. Amar o outro, verdadeiramente. Com que tipo de amor? Com o amor de Deus, com o amor com que Cristo nos amou. O amor de desejar o bem e, se necessário, dar a vida pelo nosso irmão, para que ele tenha aquilo que ele necessita para a sua vida. O carisma é julgado pelo amor. E nós sabemos disso, porque o Senhor, quando diz sobre o juízo final, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, quando ele vai fazer o julgamento de todos aqueles que estiveram com ele, e vão falar, ó Senhor, estivemos com você e fizemos milagres, e profetizamos, e realizamos sinais maravilhosos, e o Senhor vai falar assim, eu não conheço vocês porque vocês não fazem a vontade de Deus. Nem todo aquele que diz Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente se ame. E a vontade de Deus é que a gente se ame verdadeiramente, porque esse é o novo mandamento que Jesus Cristo nos deu. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e não amai-vos uns aos outros como se amam a si mesmo, não. O Senhor ultrapassou esse amor a nós mesmos. Ele estabeleceu um critério de amor, que é o amor que Ele tem por nós. E o Espírito Santo, sendo o amor de Deus derramado em nosso coração, nos leva a vivenciar esse amor semelhante ao amor de Jesus Cristo. Portanto, os carismas devem ser julgados pelo amor. Se há amor, é um carisma autêntico. Se há busca de satisfação pessoal, se há uma busca da vaidade, se há uma busca de controle de poder, se há uma busca de humilhação do outro, é isso que se manifesta, seja o que for. Sinais, maravilhas, como nós lemos no Evangelho de Mateus, não é da parte de Deus, não edifica a igreja, não é verdadeiramente carisma. Portanto, o primeiro sinal de autenticação do carisma, dos carismas, é o amor. O amor que devemos ter pelo outro. E é por isso que a gente se dispõe a manifestar o carisma, sempre em favor do outro, nunca em favor de nós mesmos. O outro sinal que autentica o carisma é a obediência. E aqui, muitas vezes, nós temos problemas, porque quando os carismas começam a se manifestar em nossa vida, nós temos uma certa tentação de achar que somos todo-poderosos. E aí nós não submetemos a nenhuma disciplina. Achamos que o carisma é superior à disciplina da própria igreja, à ordem da própria igreja, e nós não queremos muitas vezes obedecer. Preferimos obedecer às manifestações carismáticas que obedecer o magistério da igreja. Preferimos obedecer às manifestações dos carismas do que obedecer à disciplina que a igreja nos propõe como um sinal de amor a ela. Devemos ser obedientes. Obediente é o que a igreja ensina.
Obediência é o que a comunidade na qual nós estamos inseridos pede. Nós devemos estar vinculados, ligados a uma comunidade eclesial, a nossa igreja, para que esses carismas sejam realmente manifestações do Espírito. Nós não podemos achar que a manifestação do Espírito, nos desobriga da obediência. Não, a obediência é sinal de humildade. Aliás, a humildade tem como principal fruto a obediência. Obedecer. Obedecer àqueles que nós devemos obedecer. Obedecer à igreja que nós devemos obedecer. Quando eu penso em obediência, eu me recordo da história do padre Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, e já era um professor na Universidade Gregoriana, e ele teve a inspiração, por uma experiência do Espírito, em se tornar pregador. Ele era professor e se tornar pregador. E foi conversar com o superior da ordem dele, ele é franciscano, capuchinho, e o superior falou assim, não, você espera 2 anos para saber se essa inspiração é mesmo uma inspiração do Espírito. Ele esperou 2 anos e não se tornou um pregador ainda, obedeceu. E depois de 2 anos ele voltou a falar com o superior dele e falou, olha, passaram-se 2 anos e eu continuo ainda com uma inspiração de ser pregador. E o superior dele falou assim, espera mais 2 anos. E daqui a 2 anos nós conversamos. E depois disso, depois de mais 2 anos, ele voltou e falou com o superior sim, agora sim, eu acredito que isso seja uma inspiração do Espírito Santo. E o permitiu que ele se tornasse exclusivamente um pregador. E essa obediência o levou a ser pregador do Papa. Ele foi pregador da Casa Pontifícia, é pregador da Casa Pontifícia até hoje. Porque o Senhor fez frutificar nele esse carisma da pregação, porque ele foi obediente. Obediente. Nós não podemos desobedecer a igreja, desobedecer aqueles que são colocados como autoridade na nossa igreja, por causa das manifestações carismáticas. Isso não quer dizer que a gente não deva nos abrir a ele, que nós não devemos argumentar sobre a sua manifestação em nossas comunidades, mas nós devemos obedecer, porque é um sinal do carisma autêntico. E um terceiro sinal da autenticidade do carisma é a unidade. O carisma não divide. E se a manifestação carismática dividir, não é de Deus. Não é de Deus. Porque o desejo de Jesus Cristo é a nossa unidade. É que sejamos um. Esse é o desejo que ele expressa na última oração, na oração sacerdotal, que nós encontramos lá em João, no capítulo 17. Ele deseja a nossa unidade, deseja que sejamos unidos, porque a nossa união, a nossa comunhão, vai ser um sinal de que ele, de fato, é o Filho de Deus enviado para a nossa salvação. E se o mundo hoje em dia, muitas vezes, não crê em Jesus Cristo, é porque não vê a unidade entre nós, os cristãos. Não vê a comunhão entre nós, os cristãos. Que vivemos, como diz São Paulo, vivemos nos mordendo uns aos outros, numa briga constante. Portanto, a falta de união não é o desejo de Deus e não é sinal de graça. Se o carisma nos leva à desunião, nos leva à ruptura com a igreja, nos leva à ruptura com a comunidade, não é um carisma, não é uma manifestação do Espírito Santo. Eu conheci esses tempos atrás um pastor se me tornou muito amigo meu e me reservo o direito de não falar o nome dele. E nós estávamos conversando e descobri que eu o conhecia mais tempo do que aquele dia que eu o conheci. Eu conheci uns tempos atrás, mas nós envelhecemos, é um fenômeno que acontece com todos nós, a gente fica velho, adquire algumas lateralidades e perde alguns cabelos, então a gente se torna um pouco diferente. Então eu não reconheci e depois, então nós nos conhecemos. Eu o conheci nesse tempo primeiro, dentro de um grupo de oração. E perguntei para ele, você se tornou pastor, não só pastor, mas fundador de uma igreja? Ele falou assim, não, eu rezava no meu grupo de oração para curas, e as curas aconteciam muito no grupo de oração, e aí o meu bispo me chamou e pediu que eu esperasse um pouco, para ver se esse carisma, de fato, era um carisma do Espírito Santo, e para que eu pudesse continuar rezando pelas curas. Mas eu preferia obedecer o carisma do que obedecer as autoridades humanas. Eu cometeu 2 erros. Ele desobedeceu o bispo e rachou com a igreja, fundou uma igreja.
eu não posso admitir que esse carisma seja um carisma autêntico. Por quê? Duas coisas. Além de desobedecer a autoridade constituída, fundou uma igreja separada. Com isso, eu não estou falando aqui contra o ecumenismo de maneira nenhuma, porque tem grandes irmãos e participo do movimento ecumênico. Eu estou falando sobre a ruptura, porque saiu da unidade. E saiu da unidade porque preferiu ficar com a expressão carismática do que ficar na unidade da igreja. Então, são 3 sinais: o amor, a obediência e a unidade. Se os carismas ofendem essas 3 coisas, não são verdadeiros carismas, não são verdadeiras manifestações do Espírito Santo. Nós devemos pedir que o Espírito Santo se manifeste em nós. Mais do que nunca, hoje é tempo do Espírito Santo, e mais do que nunca, hoje é tempo dos carismas. Se os carismas foram necessários no começo da história da igreja, para a pregação do Evangelho, para o convencimento dos pagãos, mais do que nunca, os carismas são necessários hoje, porque nós vivemos uma situação de neopaganismo. Nós vivemos uma situação onde a fé está sendo jogada para fora da sociedade, onde os valores do Evangelho não são mais considerados como elementos fundantes da sociedade e de nossa organização econômica e social. Cada vez mais Jesus Cristo é desclassificado como uma referência para a vida. Cada vez mais a doutrina da fé é desconsiderada, cada vez mais atacada por essas diversas ideologias que estão por aí. Se os carismas foram necessários para o começo da igreja para pregar para os pagãos, hoje nós vivemos uma situação de paganismo. Portanto, hoje é tempo para a manifestação dos carismas. Esses carismas que irão confirmar a palavra de Deus, que irão testemunhar que Jesus Cristo está vivo e agindo em nosso meio, para que o reino se estabeleça. Mais do que nunca, hoje é necessário a manifestação dos carismas. E isso vai acontecer a partir de nossa vida. Nós possuímos o Espírito Santo mora em nosso coração, portanto, ele pode se manifestar através desses dons para confirmar a palavra. Mas depende de nós, depende de nossa coragem, depende de nossa disponibilidade, de romper com o medo, de perder essa mentalidade que essas manifestações extraordinárias do Espírito Santo são só para aquelas pessoas que são muito santas. Não, não. São para nós, os pecadores, todos nós, os pecadores. Tirar essa mentalidade de medo, de deixar de ser usado pelo Espírito Santo. Não, devemos ser ousados, corajosos, permitir que o Espírito Santo haja em nós e através de nós para o benefício da igreja, para o benefício da comunidade. É necessário hoje, mais do que nunca, é necessário hoje. Que esse seminário dos carismas tenha servido para despertar essa coragem, essa ousadia em nós. Que o conhecimento dos carismas favoreça a sua manifestação em nossa vida, porque assim a nossa igreja será mais rica, será mais atuante, e nós colheremos frutos de conversão, de santidade e de edificação. Que esse seminário possa produzir esses frutos de consciência e de coragem para o uso dos carismas. E eu queria chamar o Padre Eduardo para falar as palavras finais de nosso seminário, concluindo assim o nosso seminário de vida no Espírito sobre os carismas. Daqui a pouco Jesus vai entrar aqui. E nós temos a fé. Nós cremos em Jesus, que realmente Ele está presente aqui. É o dom da fé. E quando Jesus está aqui, nós somos chamados para adorá-lo. Para ser verdadeiros adoradores, adorando do mais profundo do nosso ser. E não existem palavras para adorar nosso Deus, Ele nos dá sons de louvor. É o dom de línguas. Aconteceu no dia de Pentecostes e pode acontecer hoje em dia. E como é importante escutar a voz de Deus. Oração não é um diálogo, eu falo com Deus e Deus fala comigo. E a palavra de Deus é muito importante, como é importante ouvir a voz de Deus, receber mensagens de Deus, transmitir mensagens para as outras pessoas. Como é importante, além de profecia,
receber o dom da sabedoria. Ele está no meio de nós falando conosco e é possível saber a vontade dEle. E Ele manifesta a sua vontade para nós. Ele diz aquilo que está querendo de cada um de nós. A vontade dEle, e nós falamos, e nós agimos, e organizamos projetos. E porque escutamos a voz de Deus, sabemos aconselhar as outras pessoas, e pregar e dar um ensino para as outras pessoas com grande dom de sabedoria. Como é importante conhecer Deus, e conhecer as outras pessoas, e a situação das outras pessoas, é a palavra de ciência, de conhecimento, e Deus nos fala sobre a situação da outra pessoa e aquilo que devo falar e fazer com a outra pessoa, como que aquela pessoa está trancada, Ele está no meio de nós. São os dons da escuta de Deus. Como é importante ter a fé, como já falei, mas também orar uns pelos outros. Você é templo de Deus, você é morada de Deus. Deus mora dentro de você. Então você e Jesus podem pôr as mãos e logo mais diante do Santíssimo. Nós vamos fazer imposição de mãos. E as suas mãos com as mãos de Jesus, tocando nas pessoas. Mais um dom, o dom da cura. E Ele pode fazer maravilhas que Ele quiser. Ele usa pessoas fracas, pessoas que não sabem, que não têm muita inteligência, mas que têm a fé em Deus, e curas e sinais podem acontecer através de cada um de nós. Como é importante que nós sejamos sensíveis a nosso Deus. Pegar o sopro do Espírito Santo e agir movido pela força do Espírito Santo. E quando vem a tentação, nós expulsamos, mandamos embora as tentações. É o dom de discernimento de espíritos. Como é importante amar Deus e todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso ser. Recebemos o amor de Deus, amamos Deus de volta e conseguimos amar realmente as outras pessoas. Eu vou fazer uma pergunta para você. Você consegue resolver os seus problemas? Mas é melhor ter a força de Deus. É melhor você ter comunhão com Deus. Recebemos de Deus o divino Espírito Santo, a força do alto, que Ele prometeu para todos nós. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos terá força espiritual. E assim vocês vão ser testemunhas e vão falar de Deus com unção, com inspiração. Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. O Espírito Santo me ungiu. Força, unção, inspiração do divino Espírito Santo de Deus. Jesus quer dar um presente para você. É a força, é a plenitude do divino Espírito Santo de Deus. Agora vamos fazer uma música, clamando e pedindo: vem, vem, divino Espírito Santo. E Jesus Cristo vai entrar aqui e nós vamos querer ser verdadeiros adoradores, adorando o Espírito. Em verdade e também no Espírito. Vem Espírito, vem Espírito, sozinho eu não posso mais
sozinho eu não posso mais viver. Ergue os seus braços e cante, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Solte sua voz, cante, eu quero amar, eu quero ser. Eu sozinho eu não posso, sozinho eu não posso. Mais forte, gente, mais forte. Eu quero amar, força. Eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso, sozinho eu não posso, sozinho eu não posso. Pega na mão de quem está do seu lado com você. Diga para ele e para ela assim: sozinho não, sozinho nunca mais. Fala para quem está do seu lado, você que está em casa, sozinho não. Com Deus sempre, com Deus sempre. Com Jesus você é mais que vencedor, amém? Fala para quem está do seu lado: com Jesus você é mais que vencedor. Agora dá um apertão na mão dele e fala para ele: vamos cantar com força. Eu quero amar, eu quero amar aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais. Ergue o braço do seu irmão lá em cima e canta: eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.